Meu caro aluno, minha cara aluna, mais uma vez, prazer imenso estar aqui com vocês. Agora inaugurando um novo módulo desse nosso curso de gestão parlamentar e assessoria política, desse gabinete, né? Nós vamos falar agora sobre pessoas, porque o módulo a se inaugurar é exatamente o de gestão de pessoas no gabinete parlamentar, o que demanda, logo de antemão, um enorme desafio. Lidar com pessoas não é fácil, a verdade é essa. Mas é necessário. Vivemos em sociedade. Cada um tem o seu perfil. Cada um tem as suas peculiaridades. É o que a gente chama de idiosincrasias. Mas é preciso que nós consigamos sincronizar esses perfis diversos, as personalidades das mais diversas, quando estamos em torno de um objetivo comum. E você deve lembrar que na abertura deste curso, eu me referi a uma missão desse gabinete. A missão desse gabinete é construir e manter uma imagem do parlamentar como um parlamentar que tenha projetos aprovados, que tenha atividades exaustivas ao longo do seu mandato, que ele possa apresentar ao final do seu mandato uma série de atividades que contribuíram para a melhoria daquele eleitorado que o credenciou a ganhar aquela eleição. Então, todos nós estamos imbuídos de um projeto apenas. Lá em cima, temos, muito claramente, a imagem do nosso parlamentar. Então, se falamos já de legislação, conhecimento técnico, que as atividades do gabinete determinam que haja o profissionalismo quanto ao projeto de lei, quanto à realização de pareceres, todas essas técnicas que vão sendo desenvolvidas para quem desenvolve uma ou outra atividade, também é importante saber que quem está fazendo tudo isso são pessoas que estão convivendo no mesmo espaço, muitas vezes, no mesmo ambiente, e que nem sempre suas ideias são correspondidas mutuamente. A gestão de pessoas no gabinete, então, ela tem que ser profissional para que essas pessoas saibam claramente qual é o papel de cada uma delas. Para que não haja choques, inclusive, de competências. Espera aí, mas quem faz aqui minuta de projeto de lei sou eu. Por que fulano está fazendo? Ei, peraí, eu saí de férias e fiquei sabendo que fulano foi para as sessões, para as comissões, me substituindo, mas peraí, fulano não sabe o que eu sei, está querendo me derrubar? Todo esse clima tem que ser gerenciado também para que o gabinete tenha uma harmonia que possa fazer com que tais situações, uma vez omissas no dia a dia, deem vazão ao profissionalismo, à produção, que é o que a gente quer. Por isso, eu enumerei aqui inicialmente algumas características de um gabinete profissional. E nós vamos fazer comentários sobre elas a partir de realidades postas no dia a dia e que certamente você vai encontrar no ambiente em que você vai trabalhar como assessor. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Primeira coisa que uma gestão de pessoas tem que estar muito clara é a definição de funções e responsabilidades. Cada um será chamado a se manifestar quanto à responsabilidade de sua tarefa. Não entregou no prazo, não fez a minuta de acordo com a direção que foi instruída pelo partido ou pelo parlamentar, exacerbou suas funções, falou que não devia e não é assessor de comunicação. Por que você fez isso? Você é o nosso assessor para minutas. Por que você deu entrevista para a imprensa? Essa não é a sua função. Para que o nosso gabinete esteja profissionalizado, tudo isso aqui tem que ser muito bem definido. Eu costumo até dizer que seria de um profissionalismo muito grande realizar, ou pelo menos confeccionar,
verdadeiras cartilhas de procedimento para cada gabinete. No nosso material, que você vai ver encartado aí a esse vídeo, você encontra aí um modelo de cartilha, mas que não se esgota em si mesmo, mas que serve, como eu disse, como um parâmetro para você, no seu gabinete, desenvolver. Aqui alguns exemplos, inclusive. Nessa cartilha, tem que ter bem claro o seguinte: quais são as tarefas, atribuições, responsabilidades de cada pessoa na organização? Olha que importante, para não bater cabeça. Às vezes, duas pessoas fazendo a mesma coisa, e aí uma contraprodução, porque outra poderia estar afeta a uma outra atribuição, e não, estão lá fazendo a mesma coisa. E deixar bem claro logo no início, olha, nós precisamos respeitar aqui os prazos e há responsabilidades envolvidas quanto à não apresentação desses prazos. Definir responsabilidades e tarefas e atribuições de novas funções na organização. Eventualmente, você entra num gabinete e são lá estabelecidas as funções, mas a partir da demanda, crescem essas atribuições, essas novas funções. Então, eu tenho que atualizar esse rol de funções que vão ser acrescidas nas tarefas diárias daquele gabinete. Esclarecer responsabilidade por tarefas em casos em que há confusão. Olha aqui para mim. O que a gente está falando aqui é que eu preciso deixar materialmente visível para cada um deles. Por isso eu me reportei à cartilha. Então, no meu gabinete, eu entendo que o chefe de gabinete, ao dar as boas-vindas para aquele servidor do gabinete, deve lhe presentear com as regras daquele gabinete. O organograma definido para que essa pessoa saiba quem são os seus chefes diretos, uma organização de atribuições e funções que ele vai ter que desempenhar, o seu assistente parlamentar. Lembre-se, quando a gente falou de assistentes e tal, há uma vasta variação dentro de assistente também, assistente parlamentar júnior, assistente parlamentar sênior e assim por diante. E é exatamente por isso que é importante que ele saiba, peraí, eu sou auxiliar parlamentar júnior. O que eu faço? Está aqui escrito o que você faz. Durante todo o dia e o expediente desse gabinete, essas são as suas tarefas. Como a gente viu, indicar responsabilidade. Olha só, você tem a tarefa de manter aqui o estoque de toner da impressora sempre em dia. Porque em determinados momentos nós temos aí muita pressa em imprimir relatórios que devem ser apresentados numa sessão que vai começar em 20 minutos. Então não posso perder tempo solicitando que se troque lá um toner. Fique sempre atento, então, auxiliar parlamentar júnior, sobre a quantidade de toner, de resma, de papel, de canetas no gabinete. Tudo isso é sua atribuição. Ok, então já sei o que devo fazer. Vou até me antecipar. Lembra quando a gente falou lá atrás? Se você tem informações adequadas sobre o cenário, ela lhe proporciona, inclusive, não só evitar determinadas situações que você não quer que aconteçam, mas prever quando elas vão acontecer e aí contornar de uma maneira bastante eficiente. Nesse caso que eu acabei de dizer, então, este auxiliar parlamentar júnior sabe as suas atribuições agora. Mas é importante que ele saiba também as responsabilidades. Se faltar toner, a responsabilidade é sua. Se faltou resma, não importa que aquele momento foi o arquivo ou foi o almoxarifado que demorou para levar a resma. Você tinha a obrigação de ter previsto que esse almoxarifado demora a entregar. Então, quando o estoque de resma já estava ali pela metade, você deveria ter solicitado uma nova quantidade, uma nova remessa de resmas de papel para evitar esse contratempo que aconteceu. Nós ficamos sem papel. Isso não pode acontecer. Isso é responsabilidade sua. Isso tem que ficar bem claro.
Isso é profissionalismo. Não se pode ter, efetivamente, e é isso que confluem a maioria dos CEOs, um espírito maternal o tempo todo quanto aos geridos. Essa questão de, eu sou o líder porque eu faço amizades, você está pensando que é líder, mas os seus gerenciados não te veem como líder. No máximo, se te veem como chefe, que é o que você não quer ser visto. Às vezes, muito mais importante para o liderado é uma atitude severa, direta, indicando quais são as responsabilidades para aquela situação, do que aquela situação em que se passa a mão na cabeça sempre do gerenciado, mas na primeira oportunidade essa pessoa acaba sendo destituída daquela função, e aí essa pessoa vai pensar, nossa, mas eu era amigo do gerente, eu não sabia que eu estava nessa posição, uma possibilidade de ser desligado do gabinete, fui pego de surpresa. Sabe por quê? Porque se passava essa imagem, não, está tudo certo, você errou, mas não teve tanto prejuízo, fica frio, não esquenta a cabeça. Não, é preciso que se aponte os erros, até para que eles sejam resolvidos. Então, esta clareza quanto às atividades faz parte do perfil de liderança, seja do chefe de gabinete, do assessor-chefe, ou de qualquer um dos membros que tenham gerência sobre outros. Porque pode ter certeza, mesmo um auxiliar júnior, se houver mais de um, o mais antigo, por exemplo, pode se arvorar, olha, eu tenho mais experiência, eu sei como é que é, então deixa eu falar aqui para vocês. Se der algum problema aqui, as nossas responsabilidades são essas. E deixar bastante claro para que tenhamos foco no acerto, não compromisso com o erro. Quer um exemplo claro? Por exemplo, olha aqui nesse slide que eu preparei. Estou recebendo aqui agora um auxiliar parlamentar, um auxiliar. Aí eu vou entregar para ele, bem-vindo ao nosso gabinete, o clima organizacional aqui é um clima positivo, nós temos foco no acerto, para isso cada um desempenha a sua função, e as suas funções são essas aqui, ó. Você vai digitar texto de documentos. Você vai aí operar o computador. Então, por isso que nós colocamos como requisito para essa função aí um conhecimento básico de Word, um conhecimento básico de transformar arquivos em PDF, a utilização de planilhas. Então, você vai fazer isso. Banco de dados, você também vai ter banco de dados, sabe como? Um eleitor, por exemplo, que você atendeu a um cidadão querendo manifestar quanto à posição do deputado ou do senador em determinado tema. Bom, você vai anotar o nome dele, você vai anotar o telefone dele, nós vamos manter um banco de dados, porque isso depois vai facilitar aquela interação nas redes sociais. Lembre-se, isso é o marketing político, que depois pode repercutir não só no marketing político, mas no marketing eleitoral, ou seja, durante as eleições. Então, você também vai cuidar da preparação da correspondência. Vai receber, orientar e encaminhar o público. Então, o cidadão que vem aqui presencialmente, você vai recebê-lo, vai orientá-lo, vai anotar qual que é o interesse dele. Você é uma filtragem daqueles que devem efetivamente chegar até a presença física, por exemplo, do nosso parlamentar. Você vai entregar e receber correspondência, processos, documentos, aí começa a coisa. E se some um documento? Olha aqui para mim. É disso que eu estava falando agora há pouco. Exatamente as responsabilidades colocadas na mesa de forma bastante clara, e nesse momento que você entrega essa cartilha, olha, nós temos aqui documentos importantes, então é necessário o dobro de atenção quanto ao manuseio desses documentos. Não é necessário, efetivamente, que você diga, olha, se você perder um documento, você vai ser mandado embora. Não é preciso isso. Nós estamos lidando aqui, inclusive, com adultos. É preciso, tão somente, que você ressalte que aquela atividade dele, que muitas vezes ele possa, ele mesmo, introjetar no seguinte sentido,
eu sou só um auxiliar, então não faço coisa muito importante. Agora imagina que ele perca um documento. É preciso que ele saiba, a sua função aqui também é muito importante. Então você tem que ter tanta responsabilidade e tanta atenção como tem o chefe de gabinete, o assessor-chefe do gabinete. É dessa forma que esse gabinete vai introjetar a questão do profissionalismo, inclusive uma rotina para cada um desses funcionários do gabinete. Olha, já vou colocar aqui na minha agenda que de manhã eu separo a correspondência, à tarde eu separo as documentações e os processos, no finalzinho da tarde eu faço as remessas que são necessárias, ou seja, criar uma rotina onde não tenha que necessariamente ser uma rotina robótica, mas que, ainda que ele esteja à frente daquela rotina há algum tempo, ele saiba da importância de checar eventuais gargalos para que não haja prejuízo para o próprio gabinete. Fechando esse exemplo aqui, temos aqui, ó, arquivar documentos, atender telefone, já falei da importância de se atender um telefone. Ele pode ser o responsável por conduzir o veículo, cumprir outras atividades. Quanto a essa aqui, condução, olha aqui para mim que eu vou te contar uma história interessante. O auxiliar parlamentar tinha a função de motorista e tem que levar seu parlamentar para uma reunião importantíssima, onde seriam definidos, inclusive, quais seriam os próximos passos daquela gestão e um apoio político que esse parlamentar estava esperando há muito tempo poderia ser selado naquela reunião. E agora eu pergunto a você, imagine que o carro desse parlamentar, dirigido por esse auxiliar, fique sem gasolina no meio do caminho. Ele não chegou ao destino. Por mais que você saiba que há a possibilidade desse parlamentar dizer, ó, explicar tudo ao interlocutor e tudo mais, mas houve um contratempo totalmente previsível. O auxiliar parlamentar deveria ter como rotina da tarefa diária dele a análise, peraí, eu coloquei combustível, eu não coloquei, eu fiz a manutenção do carro, ele está com freio, está funcionando a parte elétrica. Eu estou dando um exemplo aqui de rotina do auxiliar. Mas imagina essas rotinas que você tenha que delimitar no dia a dia para você, assessor, auxiliar, assistente, para você, chefe de gabinete. O chefe de gabinete, vamos entrar agora numa outra seara, tem outra função também muito importante, que é a de formar novos líderes. Porque, naturalmente, ele é um líder. Dá uma olhada nessa frase aqui que eu separei para você. Olha só. Cada criatura é um rascunho a ser retocada sem cessar. Guimarães Rosa. Então, todo mundo está, na verdade, em crescimento. Ela precisa sempre estar em crescimento. Ninguém é um fim em si mesmo. Então, olha só, pegando essa frase do Guimarães Rosa, vamos voltar aqui a visualizar o seu gabinete, o ambiente parlamentar. Você é o chefe de gabinete ou você desempenha alguma outra função delegada por ele de gerência. Você comanda. Se você tiver introjetado em você que, opa, peraí, eu comando, mas eu também não vou passar todas as informações necessárias, porque senão eu posso ser destituído do meu cargo, porque alguém pode ser melhor do que eu. Então, se eu passar todas as informações, acaba que essas pessoas passam a me superar. Então, presta atenção. Você não é líder. Você é um chefe. Essa é a diferença. O líder, ele forma outras lideranças. E ele não tem medo disso. Na verdade, ele está sempre se atualizando para poder cada vez formar mais liderança. Ele sabe que o trabalho dele é importante. Ele pode ter a exata noção de que não é imprescindível e que ninguém seria insubstituível. Mas que ele desempenha uma função ali importante. E faz isso porque detém conhecimento e compartilha conhecimento. Então, uma das principais nuances dos erros mais cometidos no gabinete é centralizar, não delegar, e não compartilhar informações, ou seja,
não formar outras lideranças. Você precisa compartilhar, porque ali é um projeto conjunto. No momento em que você está sonegando informações, porque quer preservar a sua função, você se destituiu daquele objetivo primeiro. Qual que era lá na primeira aula? Nós estamos trabalhando todos, inclusive eu, para um projeto único, que é a imagem daquele parlamentar como um político de autoridade, como um político de produção, como um político necessário para a base eleitoral dele. E se você está sonegando informações, na verdade você está sendo bastante egoísta. Você não está preocupado com esse projeto, você está preocupado com o seu cargo. Então acaba que você virou o nó, aquele gargalo que não deixa passar a gasolina para o motor do carro. Então o carro está engasgando e, nesse caso, o carro é exatamente o gabinete. A formação, então, de lideranças é um dos desafios mais importantes do parlamentar. Fomentar essas lideranças fazem parte do perfil daquele chefe de gabinete ou daquele gestor que foi colocado ali como estratégico naquele gabinete. E aí eu separei aqui para vocês, rapidamente, podemos observar aqui algumas características desse formador de liderança, tão importante, tanto para esse gabinete, quanto para qualquer empreendimento. Seja uma multinacional, seja uma pequena loja, essa pessoa que agrega e que difunde o conhecimento. Tão importante, como eu disse, nessa nossa seara da gestão do gabinete político profissional. Dá uma olhadinha aqui desse perfil, olha só. Temos aqui, então, a questão da humildade. Você gosta, efetivamente, daquele seu chefe que fica alardeando para todos os cantos? Ô, rapaz, se não fosse eu aqui, esse gabinete não andava. Claro que ninguém gosta, a empatia vai embora. Então, esse líder, apesar de ter a confiança pelo seu conhecimento, ele é um líder humilde, até mesmo para ensinar. E deixar bem claro que ele aprendeu também com seus liderados. E a partir daí também elogiar esses seus liderados. Esse aqui é outro gargalo, né? Eu não vou elogiar o meu subordinado na frente do parlamentar, porque o parlamentar pode achar que ele é mais importante do que eu. Novamente, isso não é o perfil do líder que se espera. Na verdade, você está sendo um chefe e daqueles mais conservadores possível. Aqueles lá da década de 60, 70. Integridade, claro. Não é possível que o líder não tenha a sua vida pregressa como exemplo dos demais. Obviamente que vai destituir toda aquele vínculo de atenção, aquele vínculo de liderança a partir de, se ele for adepto do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, aí ele perde a credibilidade. Então a integridade é óbvio que é algo que vai repassar dentro daquele gabinete como um clima de ética profissional, a regra de convivência entre eles. Esforço. Imagina o seu líder lá, o seu chefe de gabinete, sai todo dia 3 horas da tarde. Você fica até às 19. E ele sai e deixa lá. Olha, vocês têm que fazer isso, isso, isso. Agora eu tenho que sair porque tenho que pegar meus filhos na escola, de lá eu vou para malhar, vou fazer, depois vou para o meu inglês, depois vou assistir um filme. Bom, ele não deu aqui o exemplo. Ele não está se esforçando. Por que é que os outros membros do gabinete deveriam se esforçar? Responsabilidade, o líder assume a responsabilidade pelo grupo, é função dele. Mas ele identifica dentro do grupo quem errou. Volto a dizer, aqueles que estão sendo liderados têm que ter a exata noção de suas responsabilidades. E o líder, o gestor daquele gabinete parlamentar, assume como seu o erro de todos os membros da equipe, identificando em separado, no privado, quem foi que errou especificamente e comprometeu toda a equipe. E por último aqui a persistência. O líder é sempre persistente pelo seguinte: se ele acredita no projeto, ainda que haja aqui alguns problemas no caminho,
ele vai manter a equipe unida até que eles alcancem efetivamente o objetivo, ele vai persistir. E aí a equipe toda vai se sentir recompensada quando, apesar de todos esses imbróglios, conseguiram um reconhecimento, como, por exemplo, um gabinete eficiente na aprovação de projetos de lei. Pessoal, viram como essa questão das relações humanas interfere diretamente no dia a dia do gabinete? Um gabinete que tenha profissionais muito bem preparados, cujo clima organizacional não seja um clima bom, certamente vai ter problemas na produção. Então é preciso tentar harmonizar tudo isso a partir dessas ferramentas de gestão. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Até lá!